Saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos. Deixa eu apertar aqui. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura aí. Deixe sua Bíblia aberta, irmãos. Tenho esse costume de deixar a Bíblia aberta, né? É bom. Pastor, sentou bem aqui na minha frente, irmão. Saí as pernas de propósito. Faça isso não, pastor. Nós ficamos nervosos também, irmãos. Eu fico nervoso, irmãos. Subir na tribuna, irmãos, é uma responsabilidade. Ensinar o povo de Deus é uma responsabilidade muito grande. Então, até hoje, irmãos, eu fico nervoso, irmãos. Qualquer lugar que eu vou pregar, eu fico nervoso, eu fico ansioso, né? Mas isso é bom, irmãos. Isso nos leva, né, a ter um respeito pelas coisas de Deus, irmãos. Isso é bom. Amém? Irmãos, alguns dias eu estou com essa palavra ao meu coração, né? Eu li ela aqui no domingo. Eu vou voltar, vou ler novamente, irmãos, sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Gostaria de falar nesta noite sobre 3 lições sobre a multiplicação dos pães e peixes. Este milagre que Jesus operou nos traz alguns ensinamentos para a sua igreja. Eu quero falar sobre 3 lições. Vamos ler aqui, irmãos, do verso de número 30 até o 44, né? Nos diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo de número 6. Eu estou com a NAA, versículo de número 30 até o 44. Os apóstolos voltaram para a presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães você tem? Tratem de descobrir. Então Jesus lhe ordenou que todos... Desculpa, irmãos, eu pulei aqui. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Glória a Deus. É interessante, irmãos, este milagre do Senhor Jesus,
né? Porque, como eu disse aqui, existem algumas lições aqui para a sua igreja. Falou muito forte comigo, né? Jesus havia enviado os seus 12 discípulos para uma missão. E a missão dos discípulos era pregar o evangelho. Jesus concedeu autoridade para os seus discípulos, para que eles expulsassem os espíritos imundos pelo poder do nome do Senhor Jesus. E quando os discípulos de Jesus voltaram, né, eles foram até a presença de Jesus e relataram tudo que tinham feito e ensinado. A mensagem desses discípulos era a mesma que Jesus pregava, era sobre o arrependimento. A mensagem que Jesus pregava era a mesma que João Batista pregava, que era sobre o arrependimento. Então não mudou, né? Os discípulos pregavam sobre arrependimento, eles oravam pelos enfermos e Jesus os curava, eles expulsavam os demônios, né, os espíritos imundos das pessoas, e os espíritos saíam. Então eles relatam o que aconteceu, eles relataram isso para Jesus, e Jesus, irmãos, disse para eles: olha, vamos para um lugar deserto. Este milagre aqui, ele está nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Em Lucas, ele diz que este lugar deserto era Betsaida. Se você for ler, está registrado. Jesus, ele pega os seus discípulos e fala: vamos para Betsaida. Então a multidão ficou sabendo, viram que eles entraram no barquinho e foram, e eles foram a pé, a multidão. A multidão, irmãos, ela seguia Jesus, porque a fama de Jesus aqui já era grande. Jesus, ele operou diversos milagres na Galileia, em Cafarnaum. Então a fama de Jesus, do seu discípulo, já era grande. Então Jesus falou: vamos para um lugar para nós repousarmos, e ali nós conversamos. Mas só que quando Jesus chegou, né, em Betsaida, ele se depara com uma grande multidão. Ele desce do seu barquinho lá com os discípulos, e olha o verso de número 34, e aqui entra a primeira lição. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e se compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, irmãos, Jesus, ele viu uma multidão e se compadeceu. Assim como Jesus se compadeceu diante de uma multidão, a igreja do Senhor, ela precisa se compadecer perante o seu próximo. Jesus, ele olhou para aquela multidão com olhos de bondade, com olhos de compaixão, com olhos de socorro, benignidade, benevolência. Isso é compaixão, ajuda, socorro. Jesus olha para aquela multidão e se compadece. Assim como Jesus se compadeceu daquele povo, nós precisamos nos compadecer uns dos outros, irmãos. Esta é uma lição para nós. Interessante, irmãos, que logo após este milagre, o Senhor Jesus se despede da multidão, mas só que ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, atravessem para o outro lado do lago, seguem adiante, vão lá em direção de Cafarnaum. E eles entraram no barco, Jesus se despediu a multidão e subiu para o monte para orar. A Bíblia nos diz, irmãos, que já era de madrugada, quando Jesus, ele viu, verso de número 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Ou seja, irmãos, a compaixão de Jesus, ela é de dia e de noite. Não existe um dia específico para você se compadecer do seu irmão. É todos os dias.
Jesus, ele se compadeceu dos seus discípulos que estavam em perigo, irmãos. E esse texto é maravilhoso, irmãos, porque Jesus, ele conseguiu enxergar, irmãos, num breu total. Você consegue enxergar à noite, numa escuridão? Você não consegue enxergar um palmo à sua frente. E Marcos relata aqui que Jesus vendo que seus discípulos remavam com dificuldade. Jesus, irmãos, ele vê que você está remando, ele está vendo que você está remando com dificuldade, e Jesus se compadece de você. Sabia disso? Você sabia disso, que o Senhor Jesus, ele enxerga que você está com dificuldade, remando com dificuldade, irmãos. Está difícil, você está remando, mas o Senhor Jesus, ele enxerga, ele vê, e ele levanta, e ele vai até você para te socorrer, para te auxiliar, para te ajudar, irmãos. Isso é ter compaixão. Jesus, ele teve compaixão lá da mulher adúltera. Quando aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher e levaram até Jesus e disse: olha, Senhor, na lei está escrito que ela tem que ser apedrejada. Jesus estava no templo, ensinando. Aqueles homens estavam olhando para aquela mulher com raiva, com ódio, com pedras na mão. Mas Jesus estava olhando com compaixão, com misericórdia, com bondade. Precisamos, irmão, ter compaixão. Colossenses, no capítulo de número 3, no verso de número 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Revista-se de compaixão. Hoje, irmãos, as pessoas estão olhando para outras com ódio, com raiva. Alguém já olhou com você com raiva? Que o Senhor Jesus nos guarde, que o Senhor Jesus guarde a sua igreja, irmãos. Precisamos nos compadecer uns pelos outros, ajudar uns aos outros. O pastor falou aqui, irmãos, sobre você fazer o bem, não desanimar. Essa mensagem eu compartilhei com muitas pessoas, irmãos, que fazem o bem para não desanimar. Eu compartilhei, irmãos, porque muitas vezes nós desanimamos. Nós queremos parar, mas nós não podemos, irmãos, deixar, irmãos, de ter compaixão. É difícil, irmãos, você ter compaixão. Não é fácil. Não é fácil. Então, a primeira lição aqui é você se compadecer do seu irmão. Você ser compassível para com o seu próximo. E Jesus, ele olha para este povo e ele vê ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor, irmãos, não têm proteção. Não tem alimento, porque é o pastor que guia as ovelhas até o pasto. Não tem segurança, né? Porque é o pastor que é a porta das ovelhas. Isso fala da segurança. Mas Jesus ali teve compaixão, ensinou. E já estava ficando tarde, já era de tardezinha. Os seus discípulos se aproximam de Jesus. E ali eles disseram: Senhor, este lugar é deserto. O povo está com fome.
mande esse povo embora, para que eles possam aí se alimentar, achar um lugar, comprar comida e se alimentar. O que Jesus fez, irmãos? Jesus disse para eles, olha, deem vocês mesmos de comer a eles. Deem vocês de comer, mas eles disseram, Senhor, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários, um denário era um dia de trabalho, nem se nós tivéssemos aqui 200 denários era o suficiente para alimentar essa multidão aqui. Aí Jesus disse, irmãos, eu achei maravilhoso essa tradução aqui, né? No verso de número 38, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Tratem de descobrir agora. João nos relata que Jesus falou isso para Filipe. E André encontrou o menino com 5 pães e 2 peixinhos e o levou até a presença de Jesus. Aí trouxe o menino. O que Jesus fez? Jesus ordenou agora. Sentem-se 50 aqui, 100 aqui. Vai ser um grande... Imagine, irmãos, um banquete, irmãos, ao ar livre, um piquenique, preparado pelo Senhor Jesus. O maior piquenique do mundo foi esse aqui, ó. Todos comeram. Todos se fartaram. E sobrou, irmãos. Dificilmente, quando você vai em um parque, sobra alguma coisa, mas aqui sobrou. Aí Jesus, irmãos, o que ele fez? Ele pegou-nos os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. A segunda lição, irmãos, que Jesus nos ensina é sobre a gratidão. Ser grato a Deus, irmãos, é uma das tarefas mais difíceis para o homem. Porque isso mexe com o orgulho do homem. Porque o homem gosta de ser servido. E não de servir. Então aqui Jesus, irmãos, ele pega aqui e agradece a Deus. Ele poderia muito bem, irmãos, não agradecer. Simplesmente partir, entregar para os discípulos e os discípulos distribuir. Mas ele deixou o exemplo para aquela multidão e para os seus discípulos. Sejam gratos. A ingratidão, irmãos, ela está inserida na extrema corrupção dos últimos dias, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, 1 e 2, nos diz assim, mas você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Colossenses 2, no capítulo 6 e 7, nos diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados neles e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A NVI traduz nesse final de versículo, transbordando de gratidão. Efésios 5, 18 ao 20, olha que a palavra de Deus nos ensina, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Não deixem se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja grato a Deus, irmãos. Ser grato a Deus, irmãos, na bonança é fácil. Agora, ser grato a Deus com 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, numa multidão de mais de 5.000, aí é difícil. Mas seja grato a Deus, irmãos. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, pelo pouco, irmãos. Pelo pouco que você tem. Não seja ingrato, irmãos. Hoje há uma ingratidão. As pessoas estão ingratas. Antigamente, irmãos, as pessoas não tinham vergonha de subir no púlpito. Pastor, eu quero contar um testemunho. Pastor, eu há muito tempo estava esperando um milagre, há tanto tempo. Um testemunho simples, irmãos. Eu me recordo que um dia eu dei uma oportunidade para uma senhora do círculo da oração, ela deu um testemunho de um corrimão da escada dela. Fazia anos que ela orava por um corrimão. Seja grato ao Senhor, irmãos, por tudo. Absolutamente tudo. O pastor falou aqui, agradeça a Deus pelas lutas, pela escassez, pela fartura, por tudo, irmãos. Aí, logo após de Senhor Jesus orar, o que ele fez? Ele partiu os pães, os peixes, e entregou para os discípulos. E aqui Jesus ensina sobre a humildade, sobre o servir. Jesus entregou para os discípulos e disse: distribuam, sirva. Assim como Jesus foi chamado para servir, irmãos, a igreja do Senhor ela foi chamada para servir, não para ser servida. Você foi chamado para servir. Sirva o seu próximo. E eu acho que eu pulei, né? O servir, irmãos, que mexe com o orgulho do homem. É difícil você servir. É uma das tarefas mais difíceis, irmãos, de ser cumpridas, é o servir, porque está relacionada com a humildade. Isso mexe com o ego do homem, porque o homem gosta de ser servido. Isso é uma tarefa difícil. E no reino de Deus, maior é quem serve. E Jesus partiu os pães, os peixes, entrega nas mãos dos seus discípulos. Jesus estava ensinando eles, vão. Irmãos, a tarefa foi árdua, porque você servir, irmãos, uma multidão de mais de 5.000, até eles se fartarem. Eles foram a pé, irmãos. Eles estavam com fome, eles ficaram ouvindo o Senhor Jesus o dia inteiro. Jesus ficou ensinando este povo. Eles estavam com fome. Uma das tarefas mais difíceis para os discípulos aqui. E eles serviram. Logo, irmãos, lá na frente, Jesus também serviu os seus discípulos. João, nos relata esse episódio quando Jesus, irmãos, próximo ali da sua crucificação, da última ceia com seus discípulos, irmãos, que cena maravilhosa. Jesus pegou uma bacia, colocou água nela, cingiu-se com uma toalha. Vem aqui, Felipe. Eu vou lavar os seus pés. Tomé, vem aqui. Eu vou lavar os seus pés. Mateus, vem aqui. Vou lavar os seus pés. Judas Iscariotes. Vem aqui, Judas.
Eu vou lavar os seus pés. E começou a lavar, irmãos. Esse serviço era um escravo que executava. Aí Jesus chama Pedro, Pedro, a sua vez, o quê? Não, esse serviço você não vai fazer comigo, não. Pedro, o que eu faço agora você não entende, Pedro. Mas depois você vai entender. E se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro falou, então me lave por completo, Jesus. Jesus, ele serviu os seus discípulos, irmãos. Que lição para nós, irmãos. Quando você serve o seu próximo, você está blindando o seu coração do orgulho. Quando você serve, irmãos, o seu próximo, o seu coração está... É como se você colocasse um escudo. E aquela seta do maligno, do orgulho, irmãos, ela não atingisse você. Por isso a importância de servir. Está difícil achar pessoas, irmãos, né, para servir no nosso meio. Mas revista-se de humildade. Sirva o seu próximo. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos aqui, olha, são vocês que vão alimentar esta multidão. Existe uma multidão aí fora, irmãos, que está faminta. E o pão já foi partido por Deus na cruz do Calvário. E nós precisamos servir este pão. Que privilégio, irmãos. Você falar de Jesus, irmãos. E graças a Deus que nós vivemos num país, irmãos, que isso é possível. Você já parou para pensar nos nossos irmãos, lá do Talibã, do Afeganistão, irmãos? Não tem esse privilégio. Os nossos irmãos da Coreia do Norte, da China. Fale de Jesus, irmãos. Sirva o seu próximo com o melhor pão do mundo, o pão vivo, que aquele que comer este pão nunca mais terá fome. Fale de Jesus. E é interessante, irmãos, que as pessoas que falam de Jesus, elas são humildes. Ela é humilde. Pode notar, irmãos. Pessoa que fala de Jesus aí, ó, na sua simplicidade. Você pegar umas pessoas lá no trem, você vai ver que a pessoa não sabe muito falar muito bem, mas está ali, ó, na sua simplicidade, falando de Jesus. Né? Tem aquela irmã, muitas vezes ninguém dá nada por ela, mas ela ali na sua simplicidade, ela sempre conta um testemunho. Ela vai na visita ali, fazer os seus exames e fala de Jesus para o médico, ó, conta um testemunho para o médico, na sua simplicidade. E Jesus vai operando, irmãos. Então, revista-se de humildade, irmãos. Então, 3 lições aqui. O meu tempo já deu para nós. A primeira é compaixão. Revista-se de compaixão. A segunda é revista-se de gratidão. Seja grato. E a terceira é revista-se de humildade. Isso não pode faltar na igreja, irmãos, de jeito nenhum. Jamais. Então, que Deus nos ajude, né, a fazer essa tarefa, a cumprir
essa tarefa aqui, irmãos. Que Deus nos dê graça, porque é difícil, irmãos. É muito difícil. Então, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.